Eu já morei na zona rural e posso falar para vocês que é uma experiência boa. Quando eu morei na zona rural, eu era um jovem, uma criança de entre 10 a 14 anos por aí e vivia andando, conseguia experimentar as coisas, ter as experiências com a natureza, aprendia a nadar, nadava no rio, nadava na maré, ia para o mangue pegar caranguejo. Era um local que tinha inúmeras oportunidades, possibilidades. Tinha uma mata onde a gente ia para arrancar a jaca, para colher outras frutas, via animais assim vivendo na natureza, já vi uma cobra enorme passar por perto de mim. Então é uma experiência muito fantástica. Por que é que tantas pessoas têm buscado isso, buscado sair da aceleração da zona urbana, da área urbana, para viver em contato com a natureza, para viver na zona rural? Um dos motivos pode ser a pessoa perceber que a aceleração da vida, né, que a pessoa às vezes acaba se envolvendo em coisas que não vão influenciar em nada, não vão somar em nada na vida delas. E aí percebem a finitude, percebem o quanto são limitadas, o quanto não conseguem realmente controlar todas as coisas e podem de repente adoecer, podem morrer, até porque tem pessoas que perdem o sentido da finitude e vivem achando que são eternas, vivem achando que vão viver para sempre. E quando cai na real, aí começa a perceber, poxa, para que é que eu estou fazendo isso tudo mesmo? Para que é que eu estou me cobrando tanto? Por que é que eu estou achando que o tempo todo eu tenho que ficar fazendo algo que seja produtivo? E aí quando tem a oportunidade de ir para um local que consiga respirar um ar puro e parar, para não pensar em nada, simplesmente viver, elas começam a compreender o real significado da vida, do viver, que as pessoas acabam perdendo com o passar do tempo. Tem pessoas que não se aceitam nem enquanto pessoas, tem pessoas que começam a fazer diversos procedimentos estéticos e nem se reconhecem mais. Você não já viu alguma pessoa assim não? Que você ficou alguns meses sem ver e depois que você passa alguns meses e vê essa pessoa novamente, você praticamente não reconhece mais essa pessoa. Porque ela fez tantos procedimentos estéticos no rosto ou até no corpo, que é um ser humano diferente, que tem até um aspecto de um personagem animado. E hoje isso ficou muito mais forte, ficou muito mais evidente. As pessoas querem se identificar com tudo, se identificam com tudo, menos com o humano, menos com o ser humano, com o simplesmente ser humano. Uma pessoa feita de carne e osso, uma criação divina, uma criação de Deus, que foi feita para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Por que isso? Por que o ser humano tem tomado essa atitude, tem tomado essa posição? Vivemos em evolução, ou deveríamos viver em evolução, mas essa evolução não deveria ser algo que estivesse atrelado a uma mutação humana, digamos assim. Não, é uma evolução humana para o bem da humanidade, para o bem em comum. E as pessoas têm voltado-se cada vez mais para o si mesmo, para o seu próprio umbigo, pensando muito em ter e pouco em ser, e pouco em servir. Enquanto eu creio que a vontade de Deus é que sirvamos uns aos outros, em amor, em bondade, em verdade, voltados para Deus. Isso é a maravilha do viver. Quem vive dessa forma vive pleno, vive tranquilo, vive em paz, vive sem preocupação. Obviamente que as coisas estão aí, as dificuldades, questões que vão acontecer, que todo mundo vai ter problema,
mas o principal é como você encara os problemas, é como cada um vai encarar a sua realidade, como cada um vai lidar com os seus problemas, vai buscar resolver os seus problemas. Isso aí é a diferença, e podemos ver isso muito claramente nas pessoas que são calmas, nas pessoas que são tranquilas, nas pessoas que não se enchem de tarefas no seu dia e que não conseguem resolver essas tarefas e que ficam pensando em produzir o tempo todo e esquecem de viver, de compartilhar de outras coisas, de estar com a família, de passar momentos bons, de servir ao próximo. E as pessoas que não fazem isso, que vivem só para si, só para si, só para si, só para ter, só para ter, só para produzir, se aceleram tanto e dormem mal, e vivem mal, e buscam ajuda profissional o tempo todo, e vivem o tempo todo nesse ciclo, e muitos entram em uso de medicação, e vivem usando remédios fortes até a vida toda, e os remédios já não fazem mais efeito, e algumas dessas pessoas começam a usar drogas, e as drogas começam a ficar fracas também, e as pessoas vão evoluindo para outros tipos de drogas, e quando se alertam, já estão envolvidos em um ciclo vicioso que ocupou a vida dela toda, que roubou a vida dela, roubou a sua mocidade, roubou a sua saúde. E aí você vai observar pessoas com 40 anos, 40 e poucos anos, ou até menos, hoje cada vez menos, pessoas com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, acabadas, totalmente destruídas, com um aspecto de envelhecido, assim, com um aspecto mesmo acabado, porque passou por esses processos aí de usar drogas, perder noites, perder a saúde, maus hábitos, maus comportamentos, doenças, alguns até com doenças sexualmente transmissíveis por conta disso, pela falta do cuidado, pela falta do buscar viver uma vida reta, uma vida tranquila, uma vida plena. Qual mal há em viver bem, em buscar viver bem? Algumas pessoas falam que Deus não existe, tá bom. E qual mal há em a pessoa viver segundo a vontade de Deus? Se você for ter um embasamento bíblico, qual mal há em você seguir a Bíblia e buscar obedecer a algumas regras, algumas normas? O problema é esse, que as pessoas não querem ter limites, não querem obedecer normas, não querem obedecer regras. E qual mal há em você ser uma pessoa que ama o próximo como a si mesmo, que ama a Deus sobre todas as coisas, uma pessoa que não adultera, uma pessoa que não furta, uma pessoa que não mata, uma pessoa que tem um cuidado consigo mesmo, que tem um cuidado com o próximo? Qual mal há nisso? Em que sociedade, em que país no mundo é errado esse comportamento? Ou esse comportamento vai te levar a um resultado ruim no final? Se você trilha um caminho reto, onde você está vivendo a sua vida, está cuidando de si mesmo, está cuidando do próximo, está cuidando da sua família, está se afastando do mal, está vivendo tranquilo, está vivendo em paz, o que é que há de errado nisso? Mas os valores estão se invertendo e a sociedade atual pensa que isso tudo é bobagem e que a pessoa tem que fazer o que quiser fazer, seja o que quiser ser, em um sentido muito pejorativo, em um sentido em que coloca o ser humano lá embaixo, e o ser humano acha que isso é maravilha. Algumas pessoas acham que isso é legal. Uma pessoa, um ser humano, se comportar como um animal é para ser você mesmo. Aí a pessoa se sente um animal e vai se comportar como um animal. Que lindo! Isso aí é para ser normal em que sociedade? Em que mundo?
uma pessoa que tem algum transtorno e que vai ter uma mudança na sua conduta ou no seu comportamento original e vai passar a ter comportamentos diversos em diversas áreas da sua vida. Isso não é normal. Temos que amar, temos que acolher, temos que entender essa pessoa. Não podemos rejeitar, mas não podemos aceitar isso como algo normal e colocar isso como um modelo a ser seguido, como um padrão, porque não é. O padrão é o padrão divino em todo o mundo. O homem e a mulher formam uma família, é criação de Deus, é vontade de Deus, e assim vão reproduzir e vão povoar a terra, e vão plantar, e vão cultivar, e vão criar os animais, e vão viver em paz. Esse é o modelo. Então temos que buscar viver isso diariamente nas nossas vidas e conduzir as nossas famílias nisso. Então você que está assistindo esse vídeo e concorda, me siga aí, se inscreva no canal, deixe o like, deixe seus comentários aí e busque fortalecer essa ideia. Busque fazer isso também, ser assim também. Se você tem filho, se você tem filha, temos que criar os nossos filhos dentro dessas verdades, para que eles vão dando continuidade às gerações que estão por vir, para que as gerações que estão por vir continuem crendo em Deus, fazendo a vontade de Deus e reproduzindo a palavra de Deus e levando para frente, para que isso nunca suma, para que tenhamos a certeza que nossa geração vai passar, mas que vem uma geração vencedora, que vem uma geração digna de ser chamados filhos de Deus e que vão perseverar e que vão preservar e que vão caminhar com Deus até o fim. Amém? Então vamos caminhar com Deus até o fim, juntos para a glória eterna. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e espero vocês nos próximos vídeos.